Muito importante, quando a gente está falando de estrutura, você tem de facilitar o trabalho da banca. DDD de número 1, dica do Dixon. Facilitação. Pessoal, esse examinador ele não é da área, lembre-se sempre disso. Sempre. Vou desenhar aqui alguns parágrafos para representar aí os parágrafos do seu texto. Não quer dizer que você vai fazer exatamente com 5 parágrafos. Mas isso aqui vai ajudar a gente no entendimento de como facilitar o trabalho do examinador. Pessoal, o examinador não é da área. O examinador, se o tema é terrorismo, você acha que ele sabe sobre terrorismo? Não, na maioria das vezes ele sabe pouco sobre isso. Se o tema for atribuições da PRF, então, ele não vai saber, porque ele não pode fazer o concurso também, então ele não estudou para aquilo ali. Por isso que é muito importante você facilitar o trabalho do corretor. Ademais, quantas redações esse cara vai ter para corrigir? Muitas redações. Um único corretor, ele chega a corrigir até 1000 redações em um concurso, para que você tenha uma ideia. Concurso com 2.500 redações corrigidas, a gente vai chamar 5 corretores, dá 500 para cada uma ali e está tudo certo. Por quê? Porque o corretor, ele está habituado a fazer esse tipo de coisa. O corretor sabe corrigir redação e ele corrige uma redação num tempo muito menor que qualquer outra pessoa. O corretor trabalha com aquilo ali. Ele tem muita redação para corrigir. Então é muito importante que você facilite o trabalho dele. Quem está falando aqui, isso é um corretor que corrige redação todos os dias da vida dele. Praticamente eu faço isso. Então, quando você dificulta a minha vida, e olha que eu sei dos temas que eu estudo muito há muitos anos, sobretudo as matérias mais técnicas, os direitos, algumas disciplinas da minha área de formação, então fica muito mais fácil, até porque eu já estudo há muitos anos para esse tipo de concurso também, já fui servidor público, então eu trato muito disso, eu faço muitos padrões de resposta, eu estudo muito para esses concursos. Então, você acha que o examinador ele vai ser como eu? Não, o examinador ele não vai saber nada do tema praticamente, Por isso que ele vai colar no padrão. O nosso curso ele é voltado para o padrão. Para que você facilite o trabalho do examinador, você tem de seguir essas dicas aqui. A dica do Dixon, então, ela está dividida em alguns requisitos aqui. Note, vamos lá. Primeira coisa. Redigir textos entre 4 a 5 parágrafos. Pessoal, em regra você vai fazer isso daqui, ou 4 ou 5. Dixon, tem uma letra muito pequena, aí você pode fazer com 6. Eu acabei de dar um exemplo aqui com 5, mas você pode fazer com 4 sem o menor problema. Dixon, vamos lá. O que mais que eu vou fazer? Eu vou pedir para você elaborar parágrafos, plural de parágrafos, A abreviatura de parágrafo é essa daí. Parágrafos são 2 símbolos, Elaborar parágrafos entre 4 a 10 linhas. Para manter o equilíbrio textual. Isso vai facilitar a vida do corretor, Além disso, eu vou pedir para você dividir cada parágrafo em pelo menos 2 períodos. Isso aqui serve para a gente deixar o texto mais claro, mais preciso. 4. Deixar claro o que será abordado no parágrafo. Professor, você gosta de escrever, por que você não traz isso tudo pronto, Pessoal, eu gosto, parece a aula, Eu costumo fazer isso daqui porque fica muito mais fácil de você entender. E a aula, embora demore um pouco mais, eu me recordo de coisas que são muito importantes, para falar aqui para você. Quando você traz o negócio todo pronto já, uma aula já seria suficiente para passar toda a informação para você.
Aqui não, aqui a gente está fazendo como se fosse a aula, né? Eu gosto de simular a aula presencial. 5. Abordar os tópicos. Abordar os tópicos. Já sabe dessa história, né? Preferencialmente. Na ordem proposta, no enunciado, e 5.2, cada um em um parágrafo. Vamos lá. Dixon, me mostra essa história aí. Dá uma olhada. Nós temos o texto lá. Se nós tivermos 4 tópicos, como nós tivemos na prova de 2013 da PRF, o que eu vou pedir para você fazer? Você vira aqui, ó, T1, T2, T3 e, por exemplo, T4. Dixon, se só forem 3 tópicos, esse último parágrafo aqui não vai ser necessário. Esse último não vai ser necessário. Beleza? Note, tem 3 tópicos, faz somente com 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é o parágrafo introdutório. Esse primeiro parágrafo aqui é o parágrafo introdutório. É a introdução. É a introdução. E os demais parágrafos? Desenvolvimento. Então, para provas do CESP, com tópicos eu não preciso apresentar conclusão. Basta a introdução e o tratamento dos tópicos como desenvolvimento. Beleza? Apresentar aí esse aqui, ó, somente se for necessário. Dixon, mas e se a banca me dá lá 7, 9 tópicos? Se isso acontecer, aí você vai aglutinar tópicos. Eu falei que é preferencialmente desse jeito. O texto, em regra, ele vai ter 30 linhas, pessoal. Então, você vai poder agrupar. Eu vou poder, por exemplo, tratar T1 e T2, se eles forem correlatos. T3 e T4, normalmente são correlatos. T5 mais T6, vamos supor que a banca tivesse te dado 7 tópicos. T7 aqui, por exemplo, essa redação ficaria ainda com 5 parágrafos, beleza? Eu posso aglutinar tópicos? Posso. Quando a banca me der muitos tópicos, eu posso aglutinar. Sempre eu vou fazer o texto entre 4 a 5 parágrafos. Isso facilita a nossa correção. Dixon, e se a banca só me desse 2 tópicos? Se ela te der 2 tópicos, desconfie. Um deles é muito grande ou os 2 são muito grandes. Pode ser que você trate somente a primeira parte do T1 aqui, ó, a primeira parte do T1. A segunda parte do T1 você trate aqui, porque eu não vou, olha a regra número 2, elaborar parágrafos entre 4 a 10 linhas. Se um parágrafo ficou com 15 linhas, eu vou ter que dividir em 2 parágrafos diferentes. Posso? Claro que pode, isso é o menor problema. Aqui, a primeira parte do T2 e a segunda parte aqui é o fim. Primeiro parágrafo de introdução, resto de desenvolvimento. Então, é preferencialmente, quando a banca te der 2 tópicos, então, ó, atenção, né? Quando a banca der, atenção. Quando a banca trouxer um ou 2 tópicos, porque aí você vai ter que desdobrar o mesmo tópico, ele vai ser tratado em mais parágrafos, né? Ou ainda mais de, por exemplo, 4 tópicos. Você vai ter que aglutinar. Entendeu? Então, fica atento a isso daí. Quando a banca der 1 ou 2 tópicos, você vai ter que literalmente desdobrar o mesmo tópico em mais parágrafos. Mais de 4 tópicos, você vai ter que aglutinar tópicos em um mesmo parágrafo. Tranquilo? Não é para sair enchendo de parágrafo, não tem nada a ver, isso dificulta a nossa correção. Vamos lá, voltando para cá. Dividir cada parágrafo em pelo menos 2 períodos. Dixon, o que é período? Pessoal, basta que você saiba que período está aqui, ó, o nosso
São 2 pontos finais que você vai fazer pelo menos em cada um dos parágrafos. Pelo menos. Isso aqui vai deixar o seu texto mais objetivo. Quando você faz períodos mais curtos, você se comunica com mais clareza, com mais objetividade. Pense, olha aqui para mim. Se você faz um parágrafo de 10 linhas, pode fazer um parágrafo de 4, um de 5, um de 7. Agora, o desenvolvimento é 95% da nota do CESP. Capriche no desenvolvimento, dê mais linhas para o desenvolvimento. Tranquilo? Você vai lá e apresenta, por exemplo, um parágrafo de desenvolvimento com 3 linhas. Não, ele fica carente de informação. Entre 4 a 10 linhas está valendo, não tem problema nenhum. Agora pense, se apresenta um parágrafo de 10 linhas, em período único, quando eu leio a primeira linha, ok. Mas quando eu chego à 10ª linha, eu já me esqueci o que eu li na primeira linha. Tá entendendo? Quando você fraciona em períodos, você entrega as informações para o examinador com mais objetividade, com mais clareza. Você vai literalmente parcelando as informações dentro do parágrafo. A divisão em parágrafos do texto já serve para isso. Mas dentro do parágrafo a gente também faz seções. A gente faz seções para ficar mais fácil a comunicação com o examinador. Tranquilo? Bom, deixar claro o que será abordado no parágrafo. Pessoal, se nesse segundo parágrafo ele pediu para mim a importância da Convenção de Palermo, eu vou trazer algumas palavras-chave, para falar para esse cara o quão importante é. Então eu vou deixar claro aqui, por exemplo, ó, sobre a importância. Eu vou trazer algumas palavras do próprio tópico para mostrar para ele, meu amigo, aqui é T1, eu estou tratando o T1. Esse examinador não é da área, então facilite. Você vem aqui, ó, se ele pediu para você falar sobre direitos humanos, então aqui, ó, DHs. Eu vou trazer algumas palavras-chave que deixam claro que eu estou tratando de DHs. Se aqui ele quer que eu traga medidas para conter o poder financeiro, eu vou deixar claro para ele que aqui eu estou tratando medidas, como por exemplo trazendo a palavra medidas, porque vai facilitar para o corretor, tá entendendo? Ele não é da área, então deixe muito claro, Lembre-se sempre de tratar na ordem proposta e cada um em um parágrafo. Não é obrigatório, mas isso aqui facilita a vida do examinador, porque os padrões já vêm exatamente desse jeito. Quantidade de linhas. Eu falei para você apresentar parágrafos entre 4 a 10 linhas. Vamos supor que a gente tivesse isso aqui. Ó. Deixa eu colocar uma cor diferente aqui. Ó. Vamos supor que você veio aqui a esse parágrafo aqui e fez esse parágrafo aqui de introdução. A gente não vai gastar muito mais do que 5 linhas para fazer essa introdução. Esse segundo parágrafo você veio aqui, por exemplo, o Dixon pediu para você gastar entre 4 a 10 linhas. E aí eu peço para você fazer esse aqui com mais ou menos 8, esse cara aqui com mais ou menos 8. Fazendo a conta, 8 e 8, 16, 16 e 5, nós temos 21 linhas. Sobram, por exemplo, 9 linhas para esse cara, você fechou com 30. Tranquilo? Está dentro do que o Dixon falou aqui, ó, no 2. Está dentro disso daqui, do que o Dixon falou no 2. Beleza, se você vai apresentar um texto maior, se eu vou apresentar um texto maior, dá uma olhada. Você vem nesse aqui, faz uma introdução com mais ou menos 5 também, por exemplo. E aí você vem para esse cara aqui, mais ou menos 7, mais ou menos 7. Nós temos já 14 com 5, nós temos 19. Nós ainda temos aí nessa prova 11 linhas. Então você poderia apresentar um aqui com mais ou menos 6 e, por exemplo, mais ou menos 5. Né? Mais ou menos 5. E aí você teria um total de 30 linhas. Uma prova de 5 parágrafos diferentes. Tá entendendo? Beleza? Aqui nós temos uma prova com 4 parágrafos. E aqui nós temos uma prova com 5 parágrafos. Beleza? Mais ou menos, não precisa você fazer exatamente desse jeito. É apenas uma das formas que você tem aí para fazer. Vamos dar uma olhada agora em uma redação aqui bacana. Prova da Natália. Prova da Natália vai dar para você ver como ela facilitou a vida do examinador. Olha isso aqui, ó. A Natália no primeiro parágrafo, ó. Quantos períodos ela fez aqui, ó? Dá uma olhada, ó. Tá vendo? Eu pedi para literalmente fazer pelo menos 2, ela fez vários. Nesse aqui eu acho que nós temos 8 períodos no segundo parágrafo. Anote aí que esse primeiro parágrafo da Natália, nós temos a introdução. Nesse segundo parágrafo, eu tenho tópico 1. Nesse
Terceiro parágrafo, T2. Nesse aqui eu tenho T3. Essa redação não apresenta conclusão. A Natália facilitou muito a vida do examinador. Dixon, quantas linhas aí por parágrafo? Olha só, a gente vai fazer introduções, ela tem 5 linhas nesse aqui, nesse outro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 nesse cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 nesse e aí 8 nesse cara aqui. Porque 8 com 8, 16, com 5 nós temos 21 linhas, com 9, exatamente, finalizando 30 linhas. Finalizando 30 linhas. Ela facilitou muito a vida do examinador, está dentro daquilo que a gente fez. E o mais importante, olha o que foi pedido aqui, pessoal, no tópico 1, tópico 2 e tópico 3. No tópico 3, ação internacional no combate aos crimes de guerra. Olha aqui, tópico 3 está no quarto parágrafo. Por fim, devido... esse por fim indica conclusão? Indica também, mas ele indica finalização. Você está finalizando. Finalmente estou tratando o último tópico. Por fim, devido a todo esse conflito, ataques intencionais aos hospitais, resultou em ação internacional no combate aos crimes de guerra. Ela veio e sinalizou, examinador, aqui é o T3. Olha aqui, ó. Eu vou pedir para você fazer isso também, porque isso facilita muito a vida do corretor. Por isso que eu peço para você nem trocar os tópicos de ordem, né? Pessoal, DDD1, antes de você começar a escrever, você tem de já entender como facilitar o trabalho de nós, dos corretores. Beleza? Muito importante isso. DDD1 na veia, todos os textos que nós fizermos aqui vão, de fato, atender aos requisitos da DDD de número 1. É isso. Um abraço. Tchau.